Quando a gente faz algum trabalho 3D, é normal que isso envolva várias etapas no processo, como por exemplo a criação, a animação, a iluminação. Mas calma, antes que você pense, nossa, que complicado! Não é tão complicado assim. Às vezes é, mas às vezes não é. Nesse tutorial aqui eu vou te mostrar como fazer do começo até o final essa animação aí, ó, desse corredor sci-fi usando o Cinema 4D e o Octane Render. Eu tenho certeza que você aí gostou dessa ideia. Eu tô batendo em tudo aqui, tô batendo no microfone, tô batendo nas luzes, tá uma loucura hoje. Mas enfim, eu sei que você gostou dessa ideia, então vamos começar de uma vez por todas antes que eu continue batendo nas coisas aqui. É claro que você sabe que pra gente começar tem algumas informações importantes. Eu sei que você não gosta disso, mas são coisas necessárias, beleza? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o Cinema 4D aberto, você só precisa disso. E aqui embaixo eu vou deixar a duração da minha timeline em 3 segundos. Talvez a sua já esteja, o padrão do Cinema 4D, se eu não me engano, são 3 segundos. Posso estar louco quanto a isso, mas se o seu não tiver, ó, é só você clicar aqui e digita 3 segundos. Digita 3 e pressiona Enter. Então agora eu tenho aqui a minha timeline que vai de 0 até 72, que são exatamente 3 segundos de duração. Isso aqui você poderia fazer com uma duração maior também se você quisesse, mas vamos manter isso aqui só pra gente ficar juntinho nesse tutorial. Outra coisa importante é que neste vídeo aqui eu não vou abordar as coisas mais básicas sobre o Cinema 4D. Se você... Eu tô falando tudo errado, volta. Eu não vou abordar as coisas mais básicas. Então se você não sabe nada sobre o Cinema 4D, clica do lado direito e assiste o vídeo de como começar no Cinema 4D, porque é um tutorial que talvez seja necessário você ter o conhecimento antes de continuar me acompanhando aqui. Uma vez dito isso, essas informações chatas pra caramba, vamos nessa. Na parte superior aqui, ó, eu vou clicar e segurar no cubo e a gente vai começar a criar um objeto bem simples, que nesse caso vai ser um tubo, quase cubo, mas não é cubo, tá? É tubo. Beleza, com ele selecionado, aqui do lado direito a gente tem o painel de Attributes. Nele a gente vai na aba de Object, onde a gente pode fazer modificações bem simples nele, é maravilhoso. Então aqui, ó, a gente vai mudar a opção de Inner Radius, onde você controla qual o tamanho daquele buraco central nele. A gente vai deixar em 100. Quando eu deixo em 100, Inner Radius e Outer Radius é como se ele não tivesse espessura, ele fosse bem fininho. Então agora a gente tem a opção de Rotation Segments, que eu vou colocar 4. A ideia aqui para a gente fazer esse túnel é como se a gente estivesse olhando ele de cima. Então quando você coloca Rotation Segments, ó, você pode fazer desde um triângulo, então quadrado, até outros lados, e assim por diante. Mas acho que o 4 aqui tá bem legal. É claro que o legal também é relativo, mas eu espero que o legal também esteja para você aí. Aqui a gente tem esse Height. Esse Height é o tamanho dele, qual o comprimento que ele vai ter. Eu vou colocar aqui uma coisa bem absurda, meu, 10 mil. Quando eu coloco 10 mil, ó, olha o comprimento desse negócio, fica gigantesco. E por último, mas não menos importante, a gente vai mudar esse Orientation, que é o alinhamento dele. Ao invés de mais Y, a gente vai colocar mais Z. Com isso, ó, ele vai ficar alinhado ao longo do eixo Z, que é nesse sentido aqui, ó, pro fundo. Feito isso, tá? Não desista. A gente vai fazer o seguinte agora, ó. Eu vou deixar esse tubo selecionado ainda. É só clicar em cima dele usando a ferramenta aqui, ó, de seleção. Então seleciona esse tubo, que na verdade já parece um tubo gigantesco, né? Um tubo quilométrico, muito longo. E aqui eu vou fazer o seguinte, na parte superior, clique e segura no cubo verde. Não é mais o cubo azul, tá? É o cubo verde. Clique e segura e eu vou clicar na opção de Instance. Esse Instance, o que ele faz? Ele cria um novo objeto. Com ele selecionado, se você mover para o lado aqui, ó, ele é exatamente a mesma coisa que a gente tem. Ele é um tubo igualzinho o tubo original. Então, qualquer modificação que eu fizer no tubo, esse tubo Instance vai ter as mesmas opções. Só um pequeno detalhe muito importante que eu acabei de me lembrar é que clica no tubo de novo, ó. E no painel de Attributes, aba de Object, eu esqueci desse Height Segments, que a gente vai colocar aqui 50. Isso vai fazer com que eu tenha mais divisões aqui, ó, ao longo do caminho dele.
Uma vez feito isso, que a gente fez essa opção de Instance, a gente vai fazer o seguinte agora. Na parte superior, clique e segura de novo no cubo verde e a gente vai colocar essa opção de Atom Array. Esse nome é muito louco, né? Atom Array, que loucura! Eu vou fazer uma empresa com esse nome. Atom Array Corporations. Aqui, ó, esse Atom Array, o que a gente faz? Do lado direito, no painel de Objects, eu vou arrastar o tubo Instance para dentro do Atom Array. É só clicar em cima dele, ó, segura, arrasta e solta em cima do Atom Array. Pronto, ele já está fazendo parte dele. Quando eu faço isso, se você se aproximar, ó, eu vou só esconder esse tubo um pouquinho para você entender qual é essa estrutura. O que a gente tem? Essa opção de Atom Array vai pegar as linhas e vai criar cilindros nas linhas. E no encontro de linhas, ele vai criar bolinhas. Então o que ele faz? Ele pega a estrutura do tubo, nesse instance, que na verdade é uma cópia do tubo, e esse Atom Array faz isso. Ele vai pegar essas linhas e os vértices, né, os cantinhos ali, e fazer cilindros e bolinhas. Se você também não entendeu nada, não tem problema, que isso aqui também você não precisa entender a estrutura do Atom Array para chegar no resultado final. Aqui, com o Atom Array selecionado ainda, a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa selecionado, aqui embaixo no painel de Attributes, a gente vai vir na aba de Object. Mas para que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai fazer isso para criar modificações do Atom Array. Então aqui, ó, eu tenho Cylinder Radius, ó, onde eu posso aumentar a espessura dessa parte do cilindro. Nesse caso eu vou colocar 1, que eu quero ele bem fininho, ó. Quase nada, como se fosse uma grade, né, que ele cria lá dentro, ó. E nesse Sphere, na palavra bonita, Sphere Radius, eu vou colocar 6, para ela ficar levemente maior, né? Então é isso que a gente tem. 2 tubos, um que é a cópia exata do outro, e o Atom Array que está fazendo modificações. Eu sei, você já falou isso umas 4 vezes. Eu sei, mas é só para reforçar, isso é importante. Então vamos lá. Aqui, uma vez que eu já fiz esse objeto, a gente vai começar a definir o ângulo com que a gente vai passar. Nesse caso, eu e você, a gente sabe que a gente vai passar aqui, ó, como se fosse dentro dele, né? Só que para fazer isso, né, a melhor maneira, embora eu tenha gaguejado muito, parecia um gato manhoso, né? A melhor maneira da gente fazer isso é criar uma câmera. Então, para isso, na parte superior, a gente vai clicar aqui, ó, na câmera. Clicou na câmera, é criada uma câmera na cena. O que acontece é que se você girar aqui o ângulo de visão, ó, a câmera está bem ali. E eu quero enxergar a partir da visão da câmera, ou seja, a partir de onde a câmera está. Por quê? Porque eu girar aqui de qualquer jeito é uma coisa, mas é a partir da visão da câmera que eu defino qual é o ângulo de visão que eu realmente quero. Então uma coisa é você ficar girando aqui, mas através da visão da câmera é onde eu consigo definir realmente a visão final que eu quero ter. E uma vez explicado tudo isso, que é uma coisa bem doida, no painel de Objects, a gente vai clicar aqui, ó, do lado direito da câmera, que é esse pequeno quadradinho. Quando eu faço isso, ó, eu posso ativar ou desativar. Quando ele está ativado, ele fica branquinho assim, ó, e eu estou através da visão da câmera. O que acontece é que a câmera está meio posicionada de um jeito meio torto aqui, né? Eu poderia vir manualmente e ajustar, conforme eu me movo aqui, ó, é como se eu estivesse alinhando a visão da câmera, mas é muito difícil, isso aqui é um inferno para fazer essa parada aqui. Então, muito simples, ó, eu vou deixar a câmera selecionada e aqui na parte superior eu vou clicar nesse botão de PSR. Esse botão vai pegar a câmera e posicionar no ponto 0 do mundo, tanto na posição em X, Y e Z. Se você de repente não tem esse botão, fala, ai meu Deus, eu não tenho esse botão, não se desespera. Deixa a câmera selecionada. Aqui embaixo no painel de Attributes, você vai vir na aba de Coord, que na verdade são coordenadas. E em coordenadas, você vai colocar 0 para o X, Y e Z. E agora, ó, se você mover aqui os valores do eixo Z, você vai ter essa sensação de avançar ao longo do tubo ou voltar ao longo do tubo. Muito da hora. Uma vez que você já entendeu essa estrutura, agora a gente vai fazer a animação. Então, para isso, deixa a agulha no tempo 0. Uma vez que você deixar ela no tempo 0, eu vou selecionar a câmera. Aqui em Attributes, em Coordenadas, a gente vai criar um keyframe da posição em Z. É só clicar aqui na bolinha. Agora eu vou arrastar a minha agulha até o tempo final, arrastando tudo, joga tudo para a direita. A gente vai chegar aqui nesse tempo, ó, que é o tempo 3 segundos, o final da timeline, e eu vou mudar o valor da posição em Y para 200. E aí vou clicar aqui para criar outro keyframe. Com isso, olha só o que a gente tem. Voltando a agulha para o tempo 0 e pressionando aqui para assistir. Olha só, eu tenho isso. A câmera vai, se movimenta ali um pouquinho, né? Vai passando de um para o outro. Ela avança de leve.
Para essa animação que a gente vai fazer aqui, o ideal não é ela avançar muito, senão a gente vai ter problemas para simular aquele looping, né, que é uma coisa infinita. Só que tem um outro problema aqui, não sei se você está percebendo, mas essa animação, ó, a câmera, ela parece que começa a pegar velocidade, aí ela vai parando aos pouquinhos, é como se fosse um carro, acelerou, parou. Então ele não é uma velocidade contínua. E aí o que a gente faz? Muito simples para resolver esse problema, que na verdade não é um problema, é só uma característica. Mas para esse tipo de animação, essa característica não é boa. Então vamos lá, aqui em cima, ó, eu vou vir na opção de Window. Em Window a gente vai clicar nesse cara aqui, ó, Timeline F-Curve. Esse Timeline F-Curve funciona da seguinte maneira, aqui tem os objetos que têm alguma animação. Quando você abre as opções dele, tem a câmera. Dentro da câmera, a gente pode clicar em Position Z, que é a posição em Z. Essa curva aqui simboliza como vai ser a velocidade dessa animação ao longo do tempo da timeline. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque eu já fiz um outro vídeo explicando como é que a gente mexe com essa parada toda aqui. Mas por enquanto você vai fazer o seguinte, seleciona aqui, Position Z, do lado direito, clique em qualquer local vazio. O que é um local vazio? O local vazio é onde eu não tenho linha, então clique em qualquer local, ó, e pressiona Ctrl A. Pressionando Ctrl A, eu vou selecionar os dois keyframes que eu tenho, que é a mesma coisa que esse e esse. É que, na verdade, por aqui é só uma outra maneira de enxergar o que eu tenho. Feito isso, selecionando os dois keyframes, que foi o que eu fiz quando eu pressionei Ctrl A, aqui na parte superior a gente vai clicar nesse botão, ó. Clicando nele, a gente deixa essa linha reta. Essa linha reta simboliza que essa animação vai ser, ou melhor, né, essa movimentação da câmera vai ser contínua. Não tem mais aquela nossa, palavra difícil, desaceleração, começando devagarzinho e depois parando devagarzinho. Não, ele vai ficar sempre, ó. E como eu fiz a animação indo de 0 até 200 ali, que foi a questão da câmera, ó, ele meio que vai fazer isso para sempre. Parece que ele sempre está nesse túnel e nunca chega no final dele. Então aqui a gente fez uma animação em looping. Agora, eu comentei rapidamente sobre essa questão aqui, né, do gráfico de velocidade, que a gente clicou e fez modificações e blá 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 blá, e para esse vídeo, como eu disse, não cabe ficar explicando tudo isso aqui. Ué, você não tá explicando isso porque você é mó preguiçoso. Não, não sou preguiçoso, talvez um pouco. Mas o que acontece é que eu já fiz um outro vídeo explicando sobre o gráfico de velocidade. Então, se você quiser, e eu te aconselho a querer, clica do lado direito aí em cima no card, ó, e assiste o tutorial de gráfico de velocidade. Na verdade, não é um tutorial exatamente do gráfico de velocidade, é uma animação que a gente faz, e nessa animação a gente mexe com o gráfico de velocidade, eu explico mais sobre ele, a gente manipula ele e é muito top. Então se você quiser, clica lá que eu tenho certeza que vai agregar muito aos seus conhecimentos. Muito bem, continuando, vamos nessa. Aqui a gente finalizou. Peraí, mas tá faltando alguma coisa, não é? Tá faltando alguma coisa, que é a gente criar a imagem final, ou seja, criar a visualização final. Para isso, eu não vou usar a renderização padrão do Cinema 4D, eu vou usar o Octane Render, que é maravilhoso. Foi um beijo, tá? Maravilhoso. Então, na parte superior, ó, eu vou clicar em Octane. É importante que você já tenha o Octane instalado aí. Se você não tiver, instale, porque senão não funciona, não é? E eu clico em Live Viewer Window. Quando eu clico lá, pode ser que ele demore um pouquinho, né? Porque sempre que você clica nisso a primeira vez que você abre o Cinema 4D, ele demora um tempo razoável, mas confia, ele vai abrir hoje. Ai, graças a Deus ele abriu. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, eu vou arrastar o painel, nossa, que loucura de explicação horrível. Eu vou arrastar o painel do Octane e deixar ele no cantinho aqui, ó. Então clica e arrasta nessas três linhas e joga aqui, ó, bem no cantinho da direita, ó. Então basicamente eu vou ter o quê? A visualização que a gente tem da câmera. Isso aqui vai ser a visualização do Octane, difícil dizer isso, né? Visualização. E aqui os objetos que a gente tem. Para ativar o Octane é só clicar nesse botão e pá, magicamente tudo aparece. O grande problema aqui é que não apareceu foi nada, né? Eu sei que você vai dizer, poxa, professor, você não passa de um mentiroso. Então, não é isso. É que acontece o seguinte, o Octane, ele precisa de iluminação, alguma coisa que crie luz. Como eu não tenho iluminação nenhuma aqui, eu estou dentro desse tubo gigantesco, tá tudo preto, mas calma que a gente vai resolver isso aí, ó. Aqui no painel de Octane, a gente vai clicar em Materials. Em Materials, eu tenho vários tipos de materiais que eu posso criar. Eu vou começar por um aqui, clicando nessa opção de Octane Metallic Material. Então clica nele. Quando eu faço isso, o material é criado e fica aqui. Só que eu tenho que associar esse material com algum objeto, e nesse caso vai ser com o tubo, não é o tubo Instance, tá? É só o tubo. Então clica, segura e arrasta, ó, e solta bem aqui em cima dele. Feito isso,
Aham, já começa a ter modificações. O material metálico é um material que consegue rebater, ele consegue fazer reflexos de várias coisas. Então o que está acontecendo aqui é que ele está refletindo as próprias linhas de construção feitas pelo Atom Array. É uma parada meio maluca de explicar, né? É uma parada meio doida, mas eu sei que você está entendendo. Basicamente é isso, ele está pegando as paredes que a gente tem aqui dessa forma que a gente tem, ó. Embora esse desenho tenha ficado um lixo, mas aqui eu tenho, ó, essas opçõezinhas dessa linha, e essa linha é projetada com reflexo e você vê milhares de outras linhas, uma parada bem doida. Muito bem, continuando, vou fazer o seguinte agora, eu vou configurar este material. Então clica 2 vezes nele. Aqui do lado esquerdo a gente tem várias categorias que a gente pode trocar e nelas eu vou clicar em Specular. Acho que é assim que fala, Specular. Nesse Specular, a gente tem uma opção de poder mudar a cor arrastando esse slide. Nesse caso eu vou colocar um tom de laranja, que é esse aqui, ó. Se você quiser, é a mesma coisa, você pode deixar com esses mesmos valores que eu tô, ó. 30.135, 89.298, blá blá blá, ou simplesmente colocar um tom de laranja, ou se de repente você diz, não professor, eu não quero esse tom de laranja, eu quero outra coisa. Não tem problema, pode ser qualquer tom que você quiser. Feito isso, a gente vai em Roughness. Em Roughness, a gente vai mudar aqui Float. Esse Float, ó, se você olhar o material, ele vai controlar o quanto de rugosidade eu vou ter. Ou seja, se vai ser uma superfície que vai espalhar o reflexo, dar um borrão no reflexo, ou se vai ser um reflexo bem marcado. Para esse caso aqui, eu vou colocar um valor bem baixinho, 0,01. Então ele dá um reflexo que vai ser borrado, que a gente percebe mais aqui, ó, nas bordinhas. Se de repente você diz, professor, isso aí ficou uma porcaria, não tem problema, você pode colocar outros valores que você quiser também. Lembrando que, infelizmente, quando você coloca muito roughness, ele deixa o projeto um pouco pesado na hora de fazer a renderização. Por último, a gente vai vir em Film Layer. Em Film Layer, ó, eu tenho float, esse float eu vou colocar aqui 0,5 e esse filme IOR eu vou colocar 1.2. O que isso aqui vai fazer é criar variações na cor. Então a gente percebe que aqui, ó, ele fica meio vermelho, depois ele vai ficando meio verde, depois ele fica vermelho e assim por diante. Isso aqui, esse filme IOR parece, assim, eu vou dar uma explicação, mas não é a explicação mais assim bonitinha, né? Mas sabe quando você faz uma bolha de sabão? Mesmo que você não faça uma, você vê uma bolha de sabão flutuando, você vê que dependendo de como a luz bate nela, ele causa uma distorção na borda e uma variação de cores, como se fosse tipo um arco-íris na superfície. Como eu disse, essa explicação é bem maluca, tá? Mas é basicamente isso que esse filme IOR faz. Feito isso, vamos criar outro material, porque só isso aqui ainda tá meio porcaria. Eu sei que você vai dizer, tudo isso para esse lixo? Calma, vai ficar legal, beleza? Aqui em cima, clique em Materials. Em Materials aqui, ó, a gente vai criar um outro chamado Octane Diffuse Material. Aqui, ó, é esse material que a gente tem e eu vou arrastá-lo até o Atom Array. Então pega um materialzinho branco, ó, joga lá no Atom Array. Não mudou muita coisa, mas a gente vai fazer modificações. Clica 2 vezes nele. Uma vez que você clica 2 vezes, aqui do lado esquerdo a gente tem opções parecidas com o que a gente viu no outro. Nossa, que dificuldade essa seta, né? Com esse outro material que a gente fez, só que aqui a gente vai em um que vai fazer grande diferença, que é o Emission. O Emission consegue ter uma característica como se o objeto tivesse luz própria. Então Emission é emissão, é quando ele tem uma luz que se espalha a partir dele, como por exemplo o Sol. Só que nesse caso aqui, Emission, a gente tem que criar uma paradinha primeiro. Então eu vou clicar aqui, ó, em Black Body Emission. E aí eu clico ou aqui para acessar as opções. Aqui é muito simples, eu tenho Power. Em Power eu posso controlar a potência da luz. Quanto mais eu coloco, tá vendo? Ó, essa parte do Atom Array, que são essas linhas e essas bolinhas, começa a ter uma luz própria. Esse efeito já está muito louco, então você pode deixar do jeito que você quiser. Aqui, pelas configurações que eu fiz e por vários testes, eu acho que esse Power em 80... e você ativar a opção de Surface Brightness, ó, Surface Brightness, ele concentra um pouco mais o brilho na superfície do objeto, ou seja, só naqueles arames que o Atom Array fez. E aqui a gente tem Temperature, quanto mais para a direita, mais azulado vai ficar esse brilho do Atom Array, quanto mais para a esquerda, mais vermelho. Aqui eu acho que 2000 fica legal, fica levemente amarelado, olha só que top que tá isso aqui, ó. Conforme a gente arrasta aqui a timeline, ó, a gente já tem essa animação que seria dele avançando neste túnel maravilhoso, psicodélico, sci-fi, chame como você quiser.
Duas últimas coisas importantes. A primeira delas é uma configuração que vai ser legal deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. Então aqui, ó, eu vou clicar nesse, cuidado, não é essa engrenagem, tá? É essa aqui, ó. Essa aqui entra nas configurações do próprio Octane Render. Aqui uma bem legal, ó, é você mudar esse Glossy Depth. É assim, só um detalhe importante, talvez o seu resultado não esteja igual ao meu. É porque por padrão esse Glossy Depth, se eu não me engano, fica em 2. Ficaria uma coisa mais ou menos assim. Só que o legal é você mudar o Glossy Depth, é difícil dizer isso, para 3. Quanto mais você colocar, mais brilho ele vai fazer, ó. Só que também começa a ficar muito pesado. Então acho que para ficar legal e não ficar tão pesado, 3 em Glossy Depth. Se você quiser também, você pode deixar as mesmas opções que eu deixei aqui, ó, 256, que é a quantidade de amostras que ele faz. Quanto mais baixo você deixa, mais porcaria fica a imagem, mais granulada. Eu acho que aqui, ó, uns 256 fica bom. E o resto, se você quiser, você pode deixar igual o meu, que você vai ter o mesmo resultado aqui para você enxergar na tela. E agora sim, a última coisa deste vídeo. Na verdade, desse vídeo não, tá? Não vai embora, tem muita coisa depois do tutorial. Mas aqui neste tutorial, se liga só. Aqui, se você clicar no Tube ou no Tub, não sei como é que fala isso, você tem o painel de Attributes, aba de Object. Eu sei, professor, você falou isso lá no começo do tutorial. Então, eu sei, mas olha só que legal. Aqui eu tenho Rotation Segments. Se você mudar o valor, olha que louco. Você tem outras situações que você pode fazer simplesmente mudando a quantidade de segmentos. Então a animação é a mesma, ó, como se fosse um tipo de túnel, mas esse rotation muda toda a estrutura dessa animação que a gente tem. Você pode colocar quantos lados você quiser. Obviamente acho que muitos não fica legal, mas entre 3 até uns 5, 6 lados ali, fica muito legal esse resultado. Uma coisa muito importante que não posso deixar de dizer é o seguinte, tá? O Octane Render, ele é muito da hora para chegar em resultados muito legais. Ele é um renderizador, ou seja, ele vai gerar a imagem dentro de alguma coisa que você faz no Cinema 4D, só que não é só isso que ele faz igual a gente fez aqui. A gente só criou materiais e entrou nas configurações dele. Ele tem muitas possibilidades maravilhosas. Ai meu Deus, professor, eu quero aprender todas. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre o Octane Render, clica do lado direito no card. Tem um vídeo, que na verdade é um vídeo tutorial, de como iluminar um objeto com o Octane Render. Lá a gente chega num resultado muito legal. Então, se você quiser entender um pouquinho mais das opções do Octane Render, fica a dica para você. Você não vai limitar os seus conhecimentos só no que você aprendeu nesse tutorial aqui, não é verdade? Então eu te convido a dar uma passada lá na descrição do vídeo, onde eu deixei o link do meu curso online, onde você vai dominar o cinema 4D. Nesse curso, você vai aprender todos os assuntos importantes do cinema 4D para fazer os seus próprios projetos e ainda vai fazer junto comigo esse projeto do começo até o final, desde a criação dos objetos, passando pelas animações, aplicação dos materiais e, por fim, a renderização. Você também aprende sobre modelagem, geradores e modificadores para alterar objetos, importação de arquivos do Illustrator, MoGraph e keyframes para fazer animações, objetos com dinâmica, partículas, tracking, renderização e muitos outros assuntos que não podem ficar de fora. Lembrando que esse curso é tanto para você que não sabe nada sobre o mundo 3D ou sobre o cinema 4D e quer começar, e até para você que até conhece um pouco, mas quer conhecer muito mais. E é claro que se você quiser aprender um pouco mais sobre o Octane Render para deixar as suas imagens lindas, eu tenho um curso também de Octane Render e o link dele tá embaixo na descrição do vídeo. Resumindo, tudo que você precisa na sua vida tá embaixo na descrição. O link do curso de cinema 4D tá embaixo na descrição do vídeo e o link de Octane Render tá embaixo na descrição do vídeo também. O que é que você tá esperando? Clica lá. Se você não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, não seja tirano. Porque você pode clicar aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais. Depois você pode assistir outros e outros e outros e outros e vai chegar uma hora que não vai ter mais, porque afinal de contas os tutoriais não são infinitos, mas tem muitos aqui que eu já fiz que estão muito legais. Este vídeo muito preocupado tá acabando. Até o próximo vídeo. Até mais.